Eu queria falar, irmão, sobre um personagem que eu gosto muito dele. Já preguei um monte de vezes sobre ele. Talvez eu até me repita um pouco aqui, mas é o que Deus tem falado comigo. Eu tinha outra palavra preparada que não tinha nada a ver com isso aqui, mas Deus me trouxe para cá, irmãos, e eu não vou fugir de Deus, não. Mateus 26, 69. Acho que nem precisa, mas vamos ler a Bíblia, irmãos, que isso aqui a gente conhece tanto. Mas coloca em qualquer tradução que você quiser aí, filho. Mateus 26, 69, uma passagem que a gente conhece bem. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Só até aqui, irmãos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Tu sabes, Senhor, o quanto eu queria estar aqui hoje. Mas não por mim, Senhor, mas porque eu acho que Tu tem algo a falar através da minha vida. Por isso eu te peço, Senhor, tira todo o impedimento, tira tudo que atrapalhe, Senhor, faz todo o WhatsApp cessar agora, Deus, faz todo o celular ficar desligado, Senhor, que a atenção deles só seja para Ti, Deus, não para mim, Senhor, que eles não me vejam, mas vejam a Ti, escute a Tua voz, entenda alguma coisa, Senhor, que eles possam sair daqui hoje preparados para o que Tu tens para fazer nesta igreja durante esses 4 dias de conferência. Prepara o coração deles, Senhor. Prepara o Senhor para as grandes profecias que serão lançadas, para os destinos que serão apontados, para as coisas que serão mostradas e ensinadas e faladas nesse lugar. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Pode se assentar. É verdade, irmãos, eu queria muito estar aqui nesse dia. Engraçado que eu não costumava fazer esboço, mas agora eu estou fazendo alguns, e eu preparei um esboço, gente, que não tem nada a ver com o que Deus quer falar aqui hoje, gente. O tema da conferência profética esse ano é, quem sabe? O reino, né? Estabelecer o reino, fazer o reino de Deus acontecer neste lugar. Quando nós olhamos a pregação de Jesus, quando a gente olha para Jesus, quando a gente vê Jesus falando o Pai Nosso, é muito interessante que ele fala, numa das passagens, ele fala que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, ele fala isso, ele deixa esse modelo. E quando ele fala isso, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita no céu, isso tem uma evidência de mostrar que aqui na terra a vontade de Deus não tem sido feita. Jesus jamais pediria que você fizesse algo que já está acontecendo. Então entenda, muitas das coisas, quase todas as coisas que acontecem aqui neste lugar não são da vontade de Deus. Deus permite por causa do homem, Deus permite por causa do duro coração do homem, mas não era isso que Deus queria que ocorresse. Deus, ele tem tentado fazer com que o homem ande em direções que ele quer, que ele aprova desde o início, e o homem sempre tem se desviado. O homem sempre tem mudado o caminho que ele tem que seguir. Deus fala, vai por aqui, parece que nós olhamos, esse caminho aqui não é muito legal, vou por ali. E todo o tempo isso acontece. E onde eu quero chegar nisso? Pedro, ele é um personagem que ele é um exemplo do que fazer e muito do que não fazer. Quando você olha Pedro, você começa a imaginar, poxa, eu sei o final de Pedro, mas quando nós lemos aqui, isso é motivo de várias pregações e vários pastores, eu mesmo já preguei sobre isso, o bispo inúmeras vezes, e outros pastores mais não sei quantos milhões de vezes. Quando nós olhamos Pedro nesse momento, muitas vezes nós nos perguntamos como um homem como Pedro, como um homem que teve as experiências que Pedro teve, pôde negar Jesus. Porque nós olhamos e nós pensamos, poxa, eu não negaria Jesus. A maioria de nós falamos isso. Eu não negaria Jesus. Você negaria Jesus? Não.
Acho que ninguém falaria que negaria Jesus. Pedro tem um primeiro encontro com Jesus quando ele está pescando. Ele já tinha tentado pescar a noite toda, não tinha dado certo. Jesus chega, no meio de muitos barcos, no meio de muitas pessoas, Jesus escolhe justamente quem? Pedro. Ali começa a trajetória de Jesus com Pedro, ao escolher o barco de um homem simples, um homem como outro qualquer. E ele vai, e Jesus prega no barco de Pedro, e depois Jesus fala para Pedro pescar novamente, e a gente sabe que houve uma grande pesca. A gente sabe que Pedro olha para Jesus e sente medo e fala: Senhor, vai para longe de mim, porque vejo que tu é profeta. Tudo isso a gente sabe. Mas nós sabemos também que Pedro foi um dos mais fiéis discípulos de Jesus. Nós sabemos que Pedro foi um dos homens que estavam ao lado de Jesus que mais o amou. Pedro, ele era, apesar dos grandes defeitos que Pedro tinha, Pedro amava Jesus de verdade. Não há dúvidas do amor de Pedro. Não há dúvidas. Você pode até se questionar um pouco quando você vê Pedro aqui nessa passagem. Você pode até achar, poxa, mas Pedro, não, ele negou Jesus, ele não amava Jesus tanto assim. Sim, Pedro amava Jesus muito. Você vai ver muitos exemplos disso. Você vai ver que também os apóstolos, eles muitas vezes, eles não estavam preocupados com as coisas certas. Eles não estavam dando atenção aos propósitos que Jesus havia falado para eles. Jesus, ele tinha alguns amigos, muitos conhecidos e muitos colegas. Quantos amigos você tem? Será que você tem uma quantidade suficiente de amigos que quando você morrer, exista um número de pessoas para carregar o teu caixão? Amigos mesmo, eu quero dizer, amigos de verdade. Amigos. Eu posso falar que eu não tenho, irmãos. Não tenho vergonha de falar isso. Eu vou ter que ser empurrado num carrinho. Até por causa do peso também, né? Já estava até esperando a piada já, né, filha? Já me conhece, a pessoa já me conhece. Mas eu posso falar, irmãos, que amigos mesmo, que eu posso chamar de verdadeiros amigos, eu não tenho a quantidade suficiente para me carregar no caixão. E só quantas abas tem um caixão? Alguém sabe? Tem só 6, irmãos. Talvez você fale: não, eu tenho amigos para me carregar, sei lá, para dar a volta no Maracanã, me carregando, se revezando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus se você é uma pessoa agraciada com tantos amigos. Mas Jesus, ele tinha ali, no mínimo 12. No mínimo 12 pessoas. Pedro era uma dessas pessoas. Mas quando eu pergunto se você tem essa quantidade toda de amigos, é porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós achamos que elas são verdadeiramente nossos amigos, quando não são, irmãos. Muitas vezes as pessoas que nós julgamos ser nossos verdadeiros amigos, elas têm outros propósitos, ou elas têm outras ideias de amizade, diferente da sua. E talvez o problema seja que você gera expectativa em algo que a pessoa não está disposta a te dar. Eu já fiz isso. Eu já gerei expectativa em pessoas que não estavam entendendo o que eu queria. Culpa minha, não foi delas. E eu aprendi com isso. E tudo bem, irmãos. Mas Jesus, ele estava ali andando com os seus discípulos, e se você olha para isso, tudo que aconteceu, se você olha a trajetória toda de Pedro, você entende que o lugar que Pedro estava não era para ser dele, o lugar era para ser de João. Porque João era o discípulo a quem Jesus amava. João mesmo se relatava assim. João mesmo falava assim dele mesmo. Então João era para estar muito mais próximo de Jesus do que Pedro. Mas quem estava com Jesus no final? Pedro. Era Pedro. Você vai ver Pedro presenciando coisas, irmãos, que eu daria, não sei o que eu poderia dar para poder ver. Pedro viu Jesus curar, pastor Edilson, pessoas, inúmeras pessoas. Pedro viu Jesus ressuscitar Lázaro e outras pessoas. Pedro viu coisas que nós daríamos qualquer coisa para ver. Pedro presenciou ali com seus próprios olhos coisas que jamais vimos e talvez nunca veremos nessa terra. Pedro teve experiências profundas com Jesus. Pedro ouviu a própria palavra, o próprio verbo vivo falando a ele, ministrando ao seu coração. Pedro viu tudo isso. Pedro estava o tempo todo, Pedro era um dos mais próximos. A transfiguração, Pedro estava lá.
Pedro estava lá, irmãos. Pedro foi o único homem, depois de Jesus, a andar sobre as águas. E não importa se ele afundou, ele andou. Pedro, como eu quero chegar no céu e conhecer Pedro. Como eu quero abraçar Pedro, porque Pedro, ele é genuíno, Pedro é autêntico. Pedro ama de verdade. E quando as pessoas amam, elas amam também com seus defeitos. Quando a pessoa te ama, irmãos, ela ama também com seus defeitos e suas debilidades. Pedro amou Jesus com seus defeitos, irmãos. Talvez o problema que nós enxergamos hoje nas pessoas é que queremos que as pessoas nos amem sem defeitos, irmãos. Queremos que as pessoas amem a mim, a você, a todos nós, sem defeitos. Que ela ame a você no molde que você estabelece, não no molde que ela sabe te amar. É por isso que eu posso falar que não tenho amigos, porque eu ainda não aprendi a aceitar um amor diferente do que eu quero dar para ela. Mas eu preciso melhorar nisso. E é por isso que eu estou aqui em cima hoje, para falar para você que você precisa melhorar nisso. Você precisa começar a amar as pessoas como elas são, irmãos. E não é aceitando com que as pessoas façam tudo o que elas querem, não é isso. É amar ela de verdade. Assim como Pedro amou Jesus. E é engraçado que é sempre ao contrário, né, pastor Wagner? A gente sempre fala que é o amor que Jesus tinha por Pedro. Mas eu hoje vejo o amor que Pedro tinha por Jesus. Um amor genuíno, irmãos. Um amor autêntico. Quem aqui duvida que Pedro se lançaria na frente de uma bala para proteger Jesus? Eu não duvido. Pedro é esse tipo de homem. Pedro é esse tipo de pessoa. Pedro é esse tipo de pessoa, irmãos, que quando alguém, sabe, o tipo de amigo que nós temos, que quando você está sentado à mesa da pessoa, quando você está lá, pastor Bruno, sentado na mesa da pessoa, e você sai, alguém abre a boca para falar mal de você, Pedro era aquele cara que mandava a pessoa calar a boca. Não era aquele cara que iria ficar ouvindo, passivo, ou se juntando a todo mundo para falar de você. Pedro é esse tipo de gente. Pedro é uma pessoa especial. Pedro é um camarada que, apesar de todos os problemas, ele sabia muito bem o que ele sentia por Jesus. Sabe, você sabe o que você sente por Jesus? E quando você olha, quando você observa a trajetória de Pedro nisso tudo, irmãos, conferência está logo aí. O que será que Deus quer? O que será que Deus vai falar ao teu coração? Qual será a grande revelação que vai vir nessa conferência? O que você está esperando desses 4 dias de grande avivamento que vai ouvir nesse lugar? Será que você está esperando por algo que já está na sua mão? Será que você está esperando por uma resposta que já está na tua frente? Será que você vai vir aqui buscar por algo que Deus já te deu e você ainda não percebeu? Sabe, quando eu olho para a minha vida e eu começo a olhar mais para trás, começo a voltar no tempo e começo a tentar entender como eu cheguei até onde eu estou, eu percebo o quanto eu fiz coisas para sabotar o lugar que Deus tinha para mim. Eu começo a olhar e ver o quanto tempo eu perdi resolvendo assuntos, cuidando de coisas que nada eram, que não significavam nada, que não acrescentavam nada, que eu só perdi tempo com aquilo. Será que você precisa ser de 4 dias para que Deus fale o óbvio para você? Será? Será que você precisa entender, precisa ver que Deus ele tem algo para estabelecer na tua vida? Será? Ou não? Para onde você pretende ir? Irmãos, para onde você pretende ir? O que você está fazendo aqui? O que você está buscando aqui? Qual é a resposta que você ainda não teve? Qual é o milagre que ainda não aconteceu na tua vida? O que você tem buscado? Aonde você se vê daqui a algum tempo? Já houveram pessoas e existem ainda que estão sentadas aí, talvez ao teu lado, que sonham em um dia estar nesse altar. Sonham um dia, você sonha em estar nesse altar, irmãos? Você sonha em ministrar um dia, irmãos? Ainda está, isso ainda está dentro de você, esse desejo? Você sonha com isso? Você sonha em ver a sua família curada?
Você sonha em ver seu marido sentado do teu lado? Teu filho do teu lado? Você ainda sonha, irmãos? Você sonha? Ou você já não sonha mais? Ou você está vivendo o hoje? Ou você é daquelas pessoas que está pensando como você era mais feliz, como as coisas eram melhor há um tempo atrás? Quem é você nisso tudo? Que tipo de pessoa você é? Sabe, nós morremos um pouco de cada vez, irmãos. Cada dia estamos morrendo um pouco. Cada dia o tempo está se passando. Mas uma coisa que acontece é a morte dos sonhos. Ela é pior do que muitas outras mortes. Porque uma pessoa que vive, que pensa no passado e sente mais felicidade ao lembrar da vida passada, de como era antes, do que o momento que ela está vivendo hoje, do que Deus tem lá para frente, ela já morreu, irmãos. Quando as tuas lembranças se tornarem mais felizes do que o teu sonho, você já morreu. E Deus hoje, Ele quer restaurar os teus sonhos. Ele quer te mostrar que mesmo uma pessoa que já errou muitas e muitas e muitas vezes ainda pode ser usada por Deus. Eu profetizo que você ainda vai ser muito usado na área que você caiu, irmãos. Eu não canso, eu tenho falado isso todas as vezes que eu tenho subido nesse altar, porque é algo que tem dentro do meu coração e eu vou ver, irmãos, você ser usado na área que você tem mais dificuldade hoje. Sabe, você profetizar na vida de pessoas que estão passando exatamente pelos problemas que você já passou. Você ser boca de destino para pessoas que estão vivendo hoje situações que você já viveu. Pedro, ele é um dos maiores exemplos disso, porque Pedro, ele vive uma vida de aprendizado, irmãos. Tudo aquilo que Pedro fez, tudo aquilo que Pedro viveu, tudo aquilo que Pedro passou, serviu para transformar Pedro naquilo que ele vai ser lá na frente. Sabe, quando nós olhamos algumas situações, nós achamos que estamos vivendo debaixo, às vezes até mesmo de maldições. Quando nós olhamos algumas coisas que acontecem na nossa vida hoje, que acontecem nesse momento, que estão acontecendo, nós achamos que, sei lá, o que Deus tem para mim não deve ser exatamente o que eu acho. Às vezes acontece isso, irmãos. Às vezes nós pensamos isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, as coisas que Deus tem para você, você ainda nem sabe. Tudo que você acha talvez seja só a pontinha, irmãos. Só a primeira página de um livro maravilhoso que Deus está escrevendo, que é a tua vida. Sabe, irmãos, uma coisa que você precisa entender. Estabelecer o reino de Deus. Estabelecer o reino de Deus. Para que isso aconteça, irmãos, precisa muita coisa acontecer. Você começa precisando se livrar de velhos hábitos. Começa para a conferência, sabe? Para que lá no final, no encerramento dessa conferência, você entenda o que Deus quer para a tua vida. Começa você se preparando como? Identificando quais são as áreas. Começa você traçando metas, irmãos. Começa você olhando. Vou dar um exemplo. Talvez você seja uma pessoa hoje que tem um vício. Que você não consegue se livrar desse vício. E tudo bem, irmãos. Poxa, pastor, tudo bem? Como assim? Tudo bem, irmãos. Você está tendo dificuldade. Muitas pessoas antes de você também já tiveram dificuldades. Muitas pessoas antes de você também têm dificuldades. Mas muitas pessoas, além de você, venceram essas dificuldades. Mas a primeira coisa que você tem que falar é, olha, vício, desse ano você não passa. Até o final desse ano eu me livro de você. Uma meta. Vício, até o meio do ano eu me livro de você. Vício, até o final desse mês eu me livro de você. Vício, até o final dessa semana eu me livro de você. Meta, irmãos. Onde você vai estar? Livre do vício. Hoje eu tenho esse vício, mas amanhã Deus vai cada dia me fortalecendo e lá no final do ano eu vou subir naquele altar e testemunhar que eu estou livre do vício. Um ano é muito? 6 meses. 3 meses. 1 semana, mas eu tenho meta. Eu sei aonde eu quero estar. Eu sei para onde eu estou indo. Eu até contei na célula uma historinha bem engraçada. E eu vou contar para você porque eu gosto de contar histórias. Para fixar na sua mente. Como eu conto aqui. Vou contar mais depois. Vou contar depois. Calma. Deixa eu preparar vocês primeiro.
Metas. Metas. Você tem meta, pastor Bruno? Tem meta? Tem meta, amor? Quem aqui tem metas? Quem aqui passou a ter metas? Qual é a tua meta? Eu vou trazer minha esposa para esse lugar. Eu vou trazer meu marido para esse lugar. Eu vou começar a semear na vida do meu marido palavras de profecia, irmãos. Eu vou começar a semear palavras de vida. Eu vou mudar. Eu vou ser uma esposa, um esposo melhor. Eu vou ser um pai mais amoroso. Eu vou começar a ler a Bíblia todo dia. Eu vou começar a orar. Eu não oro, eu vou orar. Amém, irmãos? Quem aqui tem metas? Eu vou ver a minha casa transformada em nome de Jesus. Eu vou sair daquele lugar que só tem tristeza, só tem derrota, e vou para um lugar muito melhor. Eu profetizo isso na tua vida. Sabe, talvez você viva numa situação terrível, irmãos. Terríveis. Mas eu profetizo que Deus vai te tirar desse lugar. Deus vai te tirar desse lugar. Mas precisa você começar a mudar. Precisa você começar a entender. Precisa você começar a olhar para a vida de Pedro e entender que Pedro ele tinha falhas, irmãos. Ele tinha muitas falhas. Falhas que eu e você talvez não tenhamos. Mas tinha qualidades também que eu e você não temos, irmãos. Muitas vezes nós olhamos para a vida de Pedro e só vemos isso, gravamos isso. Porque o ser humano ele tem essa capacidade de só gravar o que é negativo, irmãos. Quando você olha para Pedro, uma das primeiras coisas que você lembra é que Pedro negou Jesus. E outras pessoas lembram que Pedro andou sobre as águas. Mas a maioria só lembra o que Pedro fez de errado. Talvez seja assim na tua vida. As pessoas olham para você hoje e não conseguem te ver como homem de Deus porque ficam lembrando do teu passado. Ficam lembrando dos teus tombos, ficam lembrando dos teus erros. Ficam lembrando, as pessoas são desse jeito, irmãos. Infelizmente as pessoas são desse jeito. Elas não lembram do que você fez agora, mas lembram do que você fez há 30 anos atrás. Muitas vezes eu já fui lembrado por quem eu era. Já passei por isso, irmãos. Ultimamente não muito, mas já passei por isso. E muitas vezes isso já me afetou. Muitas vezes isso já me fez pensar em desistir, porque eu olhava para mim, talvez como Pedro um dia olhou para Jesus e falou: poxa, eu neguei o mestre. Poxa, eu não fui exatamente quem eu deveria ser. Mas Pedro era o único que estava com Jesus quando ele estava crucificado, irmãos. Não tinha mais ninguém. Você tem metas, irmãos? Você tem meta? Você já está pensando na sua cabeça o que você pode fazer para atingir essa meta? Quem não tem meta? Quem não tem meta ainda, não tem problema de falar. Então vamos lá, agora eu vou contar a historinha. Alice do País das Maravilhas, a Marta adora. Quem já assistiu a Alice do País das Maravilhas? Quem tem mais de 40, né? Vai entregar a idade, mulheres não precisam levantar a mão. Alice do País das Maravilhas é um livro bem filosófico, um filme também, bem filosófico. Já assistiu, pastor Wagner? E é engraçado que a Alice, ela vê um coelho doido correndo. Tô com pressa, o coelho entra num buraco e ela entra nesse buraco também, doida. E ela vai para uma terra muito estranha. Uma terra muito estranha. Muito esquisito aquele lugar. E tinha uma rainha lá, quem lembra da rainha? A rainha é doida. Tudo da rainha era o quê? Corte a cabeça. Corte a cabeça. Tudo da rainha se resolvia assim, corte a cabeça. E a Alice começa a achar que aquilo muito estranho. Que lugar esquisito. E ela pergunta para a rainha, mas por que corte a cabeça? Não sei. A rainha não sabia. Porque lá era assim, ó. Você cortava a cabeça, no outro dia tinha um julgamento, no terceiro dia tinha um crime. É tudo o contrário, gente. Não faz sentido, mas lá fazia. E tem um gato. Quem lembra do gato da Alice nos País da Maravilha? Tem um gato. O gato é engraçado, gente. Ora o gato aparecia inteiro, ora aparecia só o rabo, ora aparecia só o sorriso. E a Alice está lá naquele lugar, ela estava perdida, sem saber para onde ir, irmãos. Ela não sabia para onde ir, ela estava no meio do lado ali, ela não sabia se é para frente, para trás, ela estava num lugar, numa estrada que ela não sabia para onde ia. E o gato está lá, em cima de uma árvore, e ela pergunta para o gato: seu gato, quem aqui tem gato?
Gato é um bicho engraçado, irmãos. Ela pergunta pro gato: seu gato, tô perdida. Gente, um gato de verdade não ia responder nunca, porque o gato não tá nem aí para você. O meu gato olha para mim e desolha na mesma hora. Mas o gato responde com aquela voz de gato: sim, posso te ajudar. E ela fala: eu tô perdida. Pastor Wagner, o gato faz uma pergunta para ela, que é a pergunta das nossas vidas: para onde você quer ir? Ela: tô perdida. O gato: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você quer ir, irmãos, qualquer lugar que te apontarem vai servir para a tua vida. E não necessariamente é o melhor lugar, irmãos. Se você não sabe onde você quer estar daqui a 5 anos, irmãos, talvez você vá para um monte de lugar e dê um monte de volta e vá chegar onde Deus quer só daqui a 10 anos. Porque 5 anos você ficou andando para lá e para cá, indo e voltando, porque você não sabia para onde você quer ir. Olhe lá para trás. Se você sentir vontade de ir no banheiro, para onde você vai? É para lá. Sempre tem que haver uma direção, e Deus quer te dar uma direção na tua vida. Deus quer te dar um caminho. 2023 acabou de começar, irmãos. Nós estamos no 2º mês. Talvez Deus está querendo que você se afaste de pessoas que serviram lá em 2022. Sabe, pessoas que estiveram na tua vida, e se você olhar e você começar a olhar com exatidão mesmo, você vai ver que são pessoas que só te levaram para trás, irmãos. Pessoas que não acrescentaram nada, pessoas que só te jogaram para trás, pessoas que só te deram maus conselhos, pessoas que só te fizeram maus convites, pessoas que só levaram o que não presta para dentro da tua casa, pessoas que só foram influência negativa na tua vida. Você vai carregar essas pessoas para 2024? Você vai levar essas pessoas também lá para frente, irmãos? Ou será que Deus precisa que se revelar um pouco mais para que você entenda que muitas das coisas que estão acontecendo na sua vida é simplesmente porque você está se relacionando mal? Sabe, Deus tem o tempo todo gritado na sua frente, falando coisas, mostrando coisas, mas muitas pessoas ainda não estão entendendo, nem querendo entender que do jeito que você está vivendo, os caminhos que você está traçando vão te levar exatamente para os lugares que você já viveu. O ápice, irmãos, da ignorância é você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, irmãos. Se tudo na tua vida tem dado errado, se tudo na tua vida tem sido uma desgraça, se tudo na tua vida tem sido tristeza e dor, mude o que vocês têm feito. Mude suas atitudes. Mude as suas companhias. Mude os ambientes. Mude o teu relacionamento, irmãos. Mude o teu relacionamento com Deus. Comece a fazer o que você não faz. Você não ora, não está dando certo, irmãos? Comece a orar. Você está orando e não está dando certo? Ora mais. Está orando mais e não está dando certo? Então começa a jejuar, irmãos. Começa a clamar um pouco mais. Não ache que é Deus que não tem agido na sua vida. É que muitas vezes o que você está fazendo é exatamente igual ao que você fazia 5, 10, 20 anos atrás, irmãos. Como você espera que haja mudança? Como você espera que haja um mover na sua vida se as suas atitudes são iguais às que você tinha quando você era do mundo? O teu linguajar é o mesmo. O teu pensamento é o mesmo. A tua forma de agir com a tua esposa, na tua casa, com teus filhos, com teu marido é o mesmo. Como Deus vai fazer diferente se você faz tudo igual? Como é possível? Olhe para Pedro depois de Jesus. Olhe para Pedro antes. Tudo diferente. Mudança. Começou a presenciar milagres, começou a ser canal de milagres quando mudou as atitudes, irmãos. E não é mudar o que se fala, não é mudar o que se profetiza, não o que se proclama, é mudar o que se faz, irmãos. Eu tenho falado isso na célula, já tem 3 células. Irmãos, o que você fala é uma coisa, o que você faz é outra. Sabe aquela pessoa, pastor Wagner, que fala uma coisa para você, mas faz outra totalmente diferente contra você? Aquela pessoa que fala, eu te amo, eu te adoro, você é meu amigão, tal, mas na hora faz algo que é o oposto.
aquilo é o que ela pensa de você, irmãos. O que ela faz é o que ela pensa de você. O que ela fala é o que você quer. É o que ela quer que você acredite sobre ela. Porque as pessoas, elas podem, elas conseguem, elas têm essa capacidade de dissimular o que fala. Mas poucas pessoas têm a capacidade de estar o tempo todo interpretando um personagem. E às vezes, quando ela toma uma atitude, e presta atenção nisso, mulher, quando uma amiga tua toma uma atitude contra outra mulher, que ela diz que é amiga tanto quanto você, mas essa atitude que ela toma, se ela tomar contra você, ela te prejudica, afasta essa mulher da tua vida, porque ela vai fazer com você também. Se ela tem o caráter para fazer com outra pessoa, ela tem para fazer contigo. Homem é a mesma coisa. Vou dar uma dica aqui para os casados. Se tu tem um amigo que dá em cima da esposa de um amigo teu, tira esse cara de perto de você dentro da sua casa, porque ele vai dar em cima da tua também. Se ele tem esse caráter, irmão, é assim que ele é. Não é o que ele fala, mas é o que ele faz. Antigamente a gente falava muito que palavras gritam, ou palavras falam, atitudes gritam. Quer saber o que a pessoa pensa de você? Olha com o que ela faz com você. As atitudes dela. Esqueça as palavras. Lembre das atitudes. São elas que são a verdade do que ela pensa a teu respeito, do que ela te considera, irmãos. Se você olhar para alguém assim, se afaste. Pedro, ele é desse jeito também. Ele fala para Jesus, não, Jesus fala, olha, vai acontecer isso. Jesus, não, eu vou estar contigo, jamais alguém vai fazer isso, porque eu estou aqui, eu sou Pedro e estou armado. Isso aqui é no Acrescentares de Alex, capítulo 1, versículo 2. Vem depois de Heresias, capítulo 5. Brincadeira. Mas é assim, não é? Pedro não é desse jeito? Pedro fala, irmãos. E na hora que a situação se desenrola, Pedro age. Pedro age. Pedro vai, arranca a espada, vai para cima, corta a orelha. Jesus o repreende. Jesus pega ali, faz uma cirurgia plástica, livra Pedro, porque Pedro, por causa daquilo, provavelmente estaria na cruz ao lado de Jesus. Ninguém presta atenção nisso. No mínimo, Pedro ia ser encarcerado. No mínimo. Mas Jesus livra Pedro. Pedro havia sido advertido. Pedro estava preocupado com quem ia assentar ao lado de Jesus. Esse era Pedro. Espontâneo, não escondia o que pensava. Falava uma coisa, mas fazia outra. Tem pessoas que são assim. Falam. Judas foi assim. Judas foi o primeiro cara de pau da história depois de Adão. Você e eu não, né? Judas. Pessoas dissimuladas. Jesus é condenado, Jesus vai ser crucificado. A Bíblia fala que Pedro começa a ver Jesus de longe. Você já parou para pensar sobre isso, irmãos? Já parou, pastor Wagner? Sei que você ama Pedro. A gente sempre conversa sobre Pedro, né? Também é um dos meus personagens favoritos. Por que Pedro ficou vendo Jesus de longe? Pedro devia estar tomado pela vergonha, né? Né, pastor? Pedro devia estar tomado pela vergonha, porque Jesus estava ali preso, ele viu todo mundo fugindo, ele devia estar com medo, apavorado, irmãos. Os outros todos tinham vazado, irmãos. Todos eles tinham traído Jesus. Todo mundo foi embora. Mas Pedro, sabe, pastor, uma coisa que me conforta é ver que Pedro amava tanto Jesus, que ele ficou tentando ver Jesus de longe, irmãos. Sabe, uma das coisas que a gente acha às vezes que é covardia, porque Pedro deveria estar lá, mas, poxa, a gente não estava no lugar de Pedro. Mas Pedro amava tanto Jesus, por isso que eu falo que João, não sei se João amava tanto assim Jesus. Porque Pedro estava lá, irmão, observando, sabe? Sabe você, que já está quase desviado, você já está quase entregando os pontos, mas você ainda está aqui hoje. Sabe, você já está quase desistindo,
Mas algo dentro de você fala, poxa, eu vou para a igreja hoje. Nem que seja meu último culto, pastor. Sabe você? Você é Pedro. Você quer desistir, mas você ama dentro de você, você ama tanto Jesus que você está aqui, até mesmo morrendo de sono. Até mesmo contra a tua vontade. Até mesmo com fome, cansado do trabalho, mas você está aqui. Você é um Pedro. E Deus está te vendo, irmãos. Deus está te vendo, Ele vai te abençoar hoje, Ele vai te renovar, porque Ele está vendo o teu esforço. Está vendo o quanto você ama. Pedro mesmo de longe observava Jesus e ele talvez tentou chegar um pouco mais perto. E a palavra nos diz que ele foi reconhecido por uma mulher, por uma serva. Ele foi reconhecido ali. E ele nega Jesus. Uma mulher. Desculpa, mas mulher naquele tempo, irmãos, não valia muito. Não é machismo, não, naquele tempo. Os homens não respeitavam muito as mulheres como nós respeitamos hoje. Hoje vocês são, sabe, iguais a nós. Muitas de vocês até mais do que nós. Minha mulher é mais esperta do que eu, mais inteligente do que eu. Fala melhor do que eu. Mais bonita do que eu. Isso não é muito difícil também. Muito mais magra do que eu. Maravilhosa, te amo, irmão. Mas Pedro, ele vê uma mulher. Ele fica com medo, pastor. De uma mulher. E ele fala, não o conheço. Depois Pedro é interpelado por outra mulher. E ele dá a mesma resposta. Depois, irmãos, o pior, porque aí vem um agravante. Aí ele já é reconhecido por características que ele tinha por andar com Jesus. Já reconhecem ele pela fala, pelo jeito que ele tinha. Aonde você está, irmãos? Onde você mora, onde você trabalha? As pessoas te reconhecem como crente? Elas olham em você e vêem o brilho de Jesus? Não responda. Se isso ainda não acontece, vai começar a acontecer em nome de Jesus. Profetizo que pessoas vão reconhecer que você é cristão e vão te pedir conselho, irmãos. Pessoas que você nem conhece ainda. Depois você me conta se aconteceu, porque vai acontecer. Pedro é reconhecido ali. E Pedro espragueja e nega Jesus mais uma vez. E ali a Bíblia fala que o galo canta e Pedro lembra do que Jesus havia falado. Mas, irmãos, de verdade, você consegue condenar Pedro? Você consegue condenar Pedro? Porque Pedro, mesmo com tudo isso, ele estava lá, irmãos. Ele estava se arriscando. Talvez Pedro tenha simplesmente pensado que se ele se revelasse, ele teria que sair dali. Talvez Pedro quisesse ficar perto de Jesus sem saber como resolver aquilo, o que fazer, irmãos. Sabe aquele amigo teu que está ali contigo, que está junto com você, mas não sabe como te ajudar? Mas ele está ali só por estar? Você tem alguém assim, irmãos? Aquela pessoa que está ao teu lado ali, sem saber, muitas vezes, o que falar, irmãos. As pessoas muitas vezes me perguntam, pastor, quando alguém morre, o que a gente fala para essa pessoa? Eu respondo sempre a mesma coisa, nada. Só dê um abraço nela. Não precisa falar nada. Se você tiver algo para falar, ok. Mas se não tiver nada, só o teu abraço vai significar algo para ela. Sabe, talvez Pedro ele estivesse ali olhando para aquela situação, tentando pensar em algo, em algum jeito de ajudar Jesus, sem conseguir ver, sem conseguir entender como ele podia fazer algo para ajudar Jesus. E por isso ele se colocou naquela situação e foi afrontado pelo inferno para negar Jesus. Não para simplesmente afetar a Pedro, mas para afetar também a Jesus. Mas sabe, quero que você entenda. Trazer o reino dos céus para essa terra. Estabelecer o reino dos céus na tua casa. Estabelecer o reino de Deus no teu trabalho. Estabelecer o reino de Deus no teu bairro. Ser uma bênção na vida de outras pessoas. Abrir tua própria célula. Abençoar outras pessoas. Começar a profetizar na vida de outras pessoas. Ser caminho em direção e destino para outras pessoas. Ser padrão de exemplo para outras pessoas. Outra pessoa te olhar e falar, poxa, eu quero ser como ele. Eu quero ser santo como ele. Eu quero falar como ele. Eu quero estar lá onde ele está. Sabe, você ser referência para outras pessoas. Isso também é implantar o reino de Deus. Tudo isso que Pedro passou, todas essas situações que Pedro passou, serviram para preparar Pedro porque ele havia de ser. Pedro era um cara
um pouco ambicioso. A passagem que nos mostra ele discutindo quem vai estar ao lado de Jesus mostra isso. Pedro era um cara impulsivo. Pedro era um cara que não pensava antes de fazer. Pedro era um homem extremamente violento. Jesus o preparou. Quando Jesus ressuscita, manda chamar os discípulos e Pedro. Mande chamar eles e a Pedro. Muitas pessoas olham para isso e falam, poxa, me chamou, manda chamar os pastores e o pastor Alex. Opa, por que e? Eu sou pastor também. Era só falar, manda chamar os pastores. Não, manda chamar os discípulos e a Pedro. Pedro foi escolhido por Deus. Pedro foi escolhido por Jesus justamente pelos erros e os acertos, mas por um coração sincero. Um coração sincero, pastor Wagner. Um coração que erra, que é falha, mas que é sincero. Não é um coração maquiado, que esconde, que dissimula, que finge, que mente, que trai. É um coração sincero, irmãos. Um coração sincero, irmãos, na hora do medo, nega. Não era o que deveria ser feito, mas com medo ele nega. Mas ele não vai embora, irmãos. Ele fica lá, mesmo de longe, olhando para Jesus. Mesmo de longe, o mais próximo que ele podia estar era longe, mas estava lá quando nenhum dos outros estava. E Jesus começa uma obra na vida de Pedro, como vai começar na tua também. Da mesma forma que ele vai e restaura Pedro, traz Pedro de volta, prepara o coração de Pedro para aquilo que Pedro haveria de ser. Deus também está fazendo isso contigo hoje. Todos os problemas que você tem passado estão te impedindo de ser o que Deus tem para você. Todos os problemas que você está enfrentando, toda a dificuldade que você está enfrentando, tem um motivo, irmãos. Sabe qual é o motivo? Essa pessoa que você ama. Essa pessoa que queima dentro do seu coração. Essa pessoa que quando você escuta uma profecia, você já pensa nela. Essa pessoa que quando você chega na igreja e vê uma cadeira vazia, você já pensa nela. Grave algo no teu coração. O evangelho não é só por você. Se você achar que esse chamado de Deus é só por você, irmãos, você está equivocado, irmãos. Eu não fui chamado, não fui preparado só por mim, irmãos. Eu fui preparado para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu fui preparado para ser usado por Deus para a vida de outras pessoas. Esse é o chamado de todo pastor, ser bênção na vida de outras pessoas, irmãos. Nós abrimos mão, você precisa abrir mão, assim como nós, de muitos problemas nossos, de cuidar muitas vezes de coisas nossas. Nós deixamos de lado, nós decidimos avançar para poder ser canal de bênção na vida de outras pessoas, e é isso que Deus quer de você. Sabe o teu filho que você clama por ele estar aqui, tua esposa, teu marido, teu familiar, ele ainda não está porque você ainda está sendo preparado para ser canal de bênção na vida deles. Será através da tua vida, de palavras que vão sair da tua boca, que essas pessoas serão convencidas pelo Espírito Santo para estar sentado nessas cadeiras. E algumas dessas pessoas um dia serão um canal de bênção aqui, sobressaltar na vida de outras pessoas também, em nome de Jesus. Talvez esse seja o teu filho, um profeta do Senhor, alguém escolhido e usado por Deus, mesmo com os problemas, mesmo tendo negado a Cristo. Jesus tem um encontro com Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Que Pedro responde: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Então, estabelece meu reino nessa terra. Apacenta as minhas ovelhas. Esse é o teu chamado. Fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, o inferno, ele é muito real. E ele trabalha em níveis
em tempo, em progressões que você jamais vai conseguir entender. Sabe, quando você está pensando no local, quando você está pensando no hoje, Satanás já está pensando lá na frente, irmãos. Satanás, ele pensa muito à frente. Por isso, sabe, talvez você esteja... A gente fala da lei da semeadura, né? A gente colhe o que a gente planta, não é isso? Mas talvez, irmãos, você olha algumas vezes para a nossa vida, né, pastor Edilson? A gente olha às vezes para a vida de algumas pessoas, a pessoa mesmo olha para a própria vida e pensa, o que eu estou colhendo isso aqui? Quando eu semeei isso? Eu nunca semeei isso. Eu nunca semeei isso aqui, não pode. Eu sempre honrei a minha mãe, eu sempre honrei meu pai, eu sempre fui um bom filho, um bom marido. Por que eu estou colhendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Porque Deus está permitindo isso na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque as mães vão entender muito isso. Deus está permitindo isso acontecer porque Deus, Ele tem um projeto na vida do teu filho. Ele tem um projeto na vida do teu esposo. E quanto mais tempo Ele conseguir fazer com que você fique embaraçado, com que você fique preso, mais difícil vai ficando você conseguir ver as promessas de Deus se cumprir na vida da pessoa que você tanto ama. É por isso que vem situações que você não consegue entender. É por isso que vem ocasiões que você não consegue saber de onde elas estão vindo. É por isso que tantas coisas estão acontecendo na tua vida. Não é por sua causa, é por causa das pessoas que vão ser ganhas para Cristo através de você. É por isso, irmãos, que algo muitas vezes sobrenatural, coisas que você não semeou, acontecem na tua vida. Entenda, o reino de Deus estabelecido é muito maior do que você. Não é só você. Você precisa parar de achar que Deus só tem um compromisso com você. Ele tem um compromisso com a sua casa. Você e sua casa servirão ao Senhor. E isso não está acontecendo ainda, irmãos, porque muitas vezes você não está enxergando o que o inferno está fazendo, como ele está te paralisando, como ele está bloqueando de você conseguir convencer alguém, de você conseguir ser canal de bênção na vida de alguém, porque ele está atacando você para que você não seja frutífero. Uma das formas mais fáceis de fazer com que uma árvore não dê fruto é a matando. Se não consegue matar, irmão, fica podando, fica colocando praga, fica colocando peste, fica colocando problemas para que ela não frutifique. Irmãos, estabelecer o reino de Deus é eu olhar para dentro de mim e fazer com que eu consiga ver uma pessoa e sinta amor por ela. O que Jesus fez com Pedro foi mostrar para Pedro que tudo que ele sabia, que tudo que ele tinha visto até aquele momento, serviria para que ele fosse bênção na vida de outras pessoas. E foi Jesus mesmo que falou: apacenta as minhas ovelhas. Ide por toda a terra, fazei discípulos. Não é um chamado só para líder, não é um chamado só para pastor, é um chamado para todos nós. Ah, mas eu não sei pregar, não tem problema, irmão. Você sabe abençoar, você sabe orar, você sabe clamar, você sabe fazer um convite. Isso é estabelecer o reino de Deus. Jesus transforma Pedro num dos primeiros implantadores do reino de Deus nessa terra. Conferência profética viva, estabelecendo o reino. É isso que Deus tem para você, irmãos. É isso que Deus vai colocar no teu coração. Eu não sei o que vai ser ministrado aqui, mas eu quero que hoje já comece a conferência na tua vida, que você já comece a entender que você vai ter 4 dias para colocar aos pés do altar tudo aquilo que tem feito com que você não consiga estabelecer o reino de Deus na tua casa. É um vício? Eu vou colocar esse vício aos pés de Jesus. Sei lá, eu tenho temperamento, eu vou colocar aos pés de Jesus. É tua falta de capacidade, eu vou colocar aos pés de Jesus. Me usa. Eu não sei o que é, irmãos, mas serão 4 dias onde Deus vai te preparar
para que o reino de Deus seja estabelecido nessa cidade através da sua vida. Quem quer isso? Quem quer colocar aos pés de Jesus tudo aquilo que tem impedido? Vem aqui na frente, eu vou orar por você.